Sabe quando você está viajando e fica com aquela apreensão de que será que vai dar tempo de ultrapassar aquela carreta? Fica aqui agora para entender um pouco sobre ultrapassagem com Sukita. Então bora lá. Muitas questões e muitas abordagens da cinemática trazem a questão da ultrapassagem. E para entender um pouco mais sobre esses processos, a gente tem que lembrar o quê? Introduzir o conceito dos comprimentos dos corpos agora, ou seja, os móveis, os carros, os caminhões, agora a gente vai considerar um comprimento deles, e a questão das velocidades relativas entre um e outro. Então vem cá. Quando a gente estiver trabalhando esse conceito de ultrapassagem, devemos lembrar que na pista, tanto a gente aqui no carro, quanto um certo caminhão, um certo trem que estiver se locomovendo aqui, vai ter uma velocidade. Então, o nosso objetivo aqui vai ser analisar, enquanto os dois estão andando, o tempo que esse carinha aqui, o tempo que a gente que está aqui no carro, vai levar para ultrapassar esse caminhão, por exemplo. Só que essa abordagem fica um pouco mais complexa quando a gente analisa com os dois corpos andando. E para facilitar então essa abordagem, a gente precisa relembrar um pouco sobre a velocidade relativa. Então vem aqui de novo. Qual o conceito da velocidade relativa? Isso a gente já viu, ó. Não viu não? Clica aqui no cardzinho e vai lá ver o vídeo que a gente destrinchou toda a velocidade relativa. Porque aqui a gente só precisa de quê, ó? Imagine que os dois corpos, já que eles vão ultrapassar um ao outro, eles estão se movendo no mesmo sentido. Então, esse cara aqui de trás, se ele quer ultrapassar o da frente, ele precisa ter uma velocidade maior. Então, digamos que esse cara aqui tem uma velocidade de 20 metros por segundo em relação ao solo. Já esse outro aqui vai ter uma velocidade de 8 metros por segundo. Qual a velocidade relativa desse carinha aqui em relação ao azul? O que é que a gente vai fazer? Lembra da nossa estratégia? A gente parava esse cara aqui. A gente colocava a análise no referencial desse carinha azul. Então, ó, vamos criar um vento aqui, vamos criar uma ventania aqui com uma velocidade de mesmo módulo que a desse cara que a gente quer parar. Ou seja, de 8 metros por segundo. Se a gente jogou um vento aqui nessa pista, esse carro também vai sofrer a ação desse vento, né? Esse vento imaginário. Beleza, se eu estou trabalhando com esse vento imaginário aqui, o que é que vai acontecer em uma segunda situação? Esse carrinho daqui vai meio que ficar parado. Por quê? Porque se ele está tentando vir aqui para a direita com 8 e o vento está atrapalhando ele com 8, ele vai ficar com a velocidade de 0. Então, a gente coloca no referencial dele. E esse outro aqui de trás, que vai estar tentando ultrapassar, qual é a velocidade relativa dele em relação a quem? Em relação ao cara que a gente parou. Se ele está tentando vir para a direita com 20 e o 8 está atrapalhando, é como se ele tivesse com 12 metros por segundo. Então, a gente diz que a velocidade relativa entre esses dois móveis vai ser de 12 metros por segundo. E é dessa parte da velocidade relativa que a gente precisa, aquele caso da aproximação dos corpos. E é a partir daí que a gente vai trabalhar com esse conceito de velocidade, da velocidade relativa, para fazer a análise do tempo de ultrapassagem, relacionando o tamanho do caminhão, o tamanho do trem, com a velocidade tanto dele quanto do carrinho que quer ultrapassar. Então vem cá. Chegamos aqui, ó. Coloquei uma visão aérea, uma visão de cima. Estamos no helicóptero. Então, esse caminhão aqui está com a velocidade para cá. Digamos, está com a velocidade V do caminhão. Enquanto a gente aqui no carro está com a velocidade V. Qual vai ser a velocidade relativa? O que é que a gente vai ter que fazer? Lembra? Ó, vamos criar meio que um vento com a velocidade de quem a gente quer parar e a gente quer parar o caminhão. E aí a gente coloca uma componentezinha aqui de velocidade do caminhão. Então, a velocidade relativa dele vai ficar quem? Ó, V real igual a V menos VC. Concordam? Por que a gente quer fazer isso? Eu não vou nem dar valores agora. Porque a gente vai querer colocar a análise no referencial do caminhão. Para ele ficar com a velocidade igual a 0, a gente vai parar ele. E aí vai dizer o quê? Que quando esse carro vier aqui com a velocidade relativa, ele vai percorrer que trecho?
esse trecho aqui para ultrapassar, que é exatamente o comprimento do caminhão. E aí a gente vai conseguir determinar o tempo. Então vem cá e agora, de uma vez por todas, vamos equacionar. Mas não fique aí copiando não. Lembre que aqui embaixo na descrição já tem um PDF com tudo isso detalhado. Vem logo fazer as contas. Então aqui, ó, digamos que eu quero tentar determinar o tempo de ultrapassagem desses móveis. Suponha que eu tenho um caminhão de 30 metros de comprimento. E bora lá, ó. Digamos que ele está aqui se movendo para a direita com uma velocidade de 17 metros por segundo, enquanto eu estou aqui nesse carrinho me movendo com a velocidade de 23 metros por segundo. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? Colocar no referencial do nosso caminhão. Então, para isso, a gente cria um vento aqui, e é um vento na pista, um vento que vai servir para todo mundo, de 17 metros por segundo. Por quê? Se o caminhão está tentando vir para a direita com 17 e o vento atrapalha ele com 17, então ele fica meio que parado. Ele está aqui a 0 metros por segundo. Então, como se ele tivesse parado e o carrinho aqui estivesse se aproximando com quanto? Com 23 menos os 17 do vento que atrapalha ele. Então, 23 menos 17, 6 metros por segundo. Pronto, então, para esse carrinho aqui agora ultrapassar esse caminhão que está parado, ele vai demorar quanto tempo? O ΔS que ele vai tentar percorrer é justamente o comprimento do caminhão, que são os 30 metros. Então, ó, o V é ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade que a gente usa? A velocidade relativa. O ΔS é o tamanho do caminhão que a gente quer ultrapassar e o ΔT é o tempo de ultrapassagem. Então, que tempo seria esse? Ó, velocidade relativa aqui para o nosso exemplo, 6 metros por segundo. O tamanho dele, 30 metros. Então, o ΔT de ultrapassagem vai ser quanto? Ó? ΔT de ultrapassagem igual a 5 segundos. Perceberam como foi fácil? Aqui eu só joguei alguns valores. Bora mesmo para a questão. Vamos ver o que uma questão traz de informação e como a gente pode usar esses conceitos de velocidade relativa para entender um pouco melhor a ultrapassagem. Durante uma ultrapassagem de um ônibus por uma caminhonete, um físico que anda de carona neste veículo pega o seu cronômetro e mede o tempo de duração dessa ultrapassagem. Do instante em que a frente da caminhonete está alinhada com a traseira do ônibus, até que a traseira da caminhonete se alinhe com a frente do ônibus, passam-se 10 segundos, ou seja, o tempo gasto na ultrapassagem foram 10 segundos. Sabendo que a velocidade registrada pelo velocímetro da caminhonete é constante e de 90 km por hora, então ó, a velocidade da caminhonete é de 90 km por hora durante toda a ultrapassagem e que os comprimentos da caminhonete e do ônibus são, respectivamente, 5 metros. Então, ó, o tamanho da caminhonete e o tamanho do ônibus vai ser quem? Ó, tamanho da caminhonete, 5 metros. E do ônibus, 20 metros. Qual a velocidade do ônibus? Então, ele vai querer saber a velocidade do ônibus. Então, veja só. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desenhar. Então, vou desenhar as duas situações, ó. Tanto o ônibus aqui, que vai ser ultrapassado, quanto a caminhonete. Então, veja. A caminhonete, ela vai começar a ultrapassar aqui, ó, a frente dela colado com a traseira do ônibus, até que ela ultrapassa todinha. Então, veja, eu vou pegar um ponto aqui da caminhonete, por exemplo, aqui à frente, e vou analisar o quanto ela se deslocou. Então, ó, se eu pegar aqui, olha o quanto ela se deslocou. No caso aqui ainda seria a traseira do ônibus, né? Então, ó, seria bem coladinho aqui. Então, ele se deslocou quanto? Daqui até aqui, é o ponto final desse mesmo ponto. E esse ponto final foi exatamente quem? O comprimento do ônibus mais o comprimento da própria caminhonete. Então, esse foi o ΔS. Pronto? Então, bora tentar descobrir quem é aqui. Eu já sei que
a velocidade relativa vai ser, então, esse deslocamento que foi quem? O comprimento do ônibus mais o da caminhonete, então, 25 metros, e em quanto tempo? 10 segundos. Então, ó, vai dar 2,5 metros por segundo. Então, essa velocidade relativa deu 2,5 metros por segundo. Ok, mas agora aquela situação que a gente fez, ó, a caminhonete aqui e o ônibus aqui. Lembra qual era a velocidade relativa? Se a caminhonete estava aqui com 90 km por hora, qual vai ser essa velocidade do ônibus? Lembra, a gente sempre diminui para dar a velocidade relativa. Só que a gente está trabalhando em quilômetro por hora. Então, esse metro por segundo aqui, a gente vai ter que multiplicar por 3,6. Então, ó, multiplicando aqui por 3,6, quem é a nossa velocidade relativa? Em quilômetro por hora, 9 quilômetros por hora. Então, a velocidade relativa é a velocidade da caminhonete menos a velocidade do ônibus, que deu os 9. Então, a velocidade do ônibus vai ser quem? 81 quilômetros por hora. Letra C. Gostou desse vídeo? Já lembre de deixar o seu curtir aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Ah, lembra daquele PDF que eu comentei, viu? Tá cheio de coisa aí. E lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza?